Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A todos os inscritos, nossos mais sinceros agradecimentos. E hoje vamos falar de um livro que o Cão leu, chamado O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Aí você vai falar... Aqui na chamadinha você falou, seria um Romeu e Julieta brasileiro? Escrevi, falei e continuo achando. Você vai falar, não conheço este autor. Conhece sim, você conhece o livro dele mais famoso é A Escrava Isaura, que eu não li e para o meu total espanto, confesso, eu fiquei sabendo aqui na contracapa. Por algumas partes aqui. Este é um livro da editora Príncipes, O Seminarista. Ele não apareceu na lista que tem aqui dos livros que eu separei, né, dando dicas da editora Príncipes. Não sei porquê, eu estava terminando a leitura. Bom, por muitas partes, só que nem tanto, mas eu avisarei quando eu darei spoiler, então fica aí. Eu vou dar o tom, vou contar do que se trata, e é uma história assim que você não sabe o que acontece até a última linha, literalmente. Então, vamos lá. Bernardo Guimarães escreveu A Escrava Isaura, eu disse para vocês, e O Seminarista. Ele é um mineiro de Ouro Preto que nasceu em 1825. Depois ele foi para o Rio estudar Direito, enfim, e aí ele vem a falecer no dia 10 de março de 1884. Tá aqui na contracapa. Enfim, por partes aqui. Livro Editora Príncipe, 128 páginas, dá para você ler numa toada só? Dá. Mas aqui eu já deixo o aviso. Arthur e Ivo, vem! Aqui eu já deixo sim, o grande aviso. Se você não gosta de um vocabulário carregado, não sei se este livro é para você. Por quê? Porque me lembrou em muitos momentos o Arthur, deixa ele. É remedinho, que eu passei o remedinho no Ivo e aí ele quer lamber e tirar. Senta aí na sua poltroninha. Me lembrou muito o Ateneu, do Raul Pompeia, no sentido de um vocabulário muito carregado, uma escrita muito rebuscada. Eu particularmente gosto, mas às vezes se torna cansativo. Você vai falar, mas só são 128 páginas? Você quer saber o que acontece, embora num primeiro momento pareça uma história batida não tem nada, e você não sabe como que vai terminar. Tem um narrador aqui estranho. Eu não sou de letra, gente, eu sou psicóloga, então eu vou falar como quem lê bastante. Estranho em que sentido? É narrado em terceira pessoa, ele sabe o que se passa na história, né? Ele conta, né, de fora, então não tem nada parcial aqui, mas ao mesmo tempo é como se ele soubesse também os sentimentos dos personagens. Mas é meio que sutil isso, você só pensa, como que ele sabe isso? É como se ele estivesse dentro da cabeça deles, dos personagens, Eugênio e Margarida são os protagonistas, e ao mesmo tempo ele está relatando a história. Tá, então tá bom, Samantha já deu a introdução do que se trata. É uma história de amor, com muitas aspas aqui, entre o Eugênio e a Margarida. Mas você fala, tá, dá uma contextualizada. A gente tem uma fazenda, vamos colocar assim, daquelas fazendas mineiras perto de Ouro Preto, vamos colocar assim, aqui ele até menciona no Vale do Tamanduá, alguma coisa assim, que são aquelas propriedades antigas, né? Enfim, século XIX, antigas, enormes, rurais, que o Eugênio é o terceiro filho da família Antunes, do pai dele e da mãe, enfim, os outros dois irmãos que são mais velhos nem são mencionados logo no início, porque eles seguiram com a vida. E este pai tem o sonho de ter, até pelo glamour da época, a importância e tudo mais, um filho que seja padre. Então, o Eugênio, por ser o caçula, tudo é investido desde pequeno, já é mencionado que ele será padre. Tá. A Margarida, quem é na história? Pois bem, como eu disse, essas fazendas eram muito grandes, eu não vou nem falar edícula, é tipo uma edícula barra casa no fim da propriedade. Então, assim, a propriedade é tão grande, assim, que tipo, não é 10 passos você chegou na edícula da casa, não é isso. Mas que tem-se essa outra propriedade que faz parte da propriedade do pai do Eugênio. Aí você vai falar, tá, quem mora lá? A Margarida com a dona Umbelina. Umbelinda, eu, nome, né? Dona Umbelina.
que se mudaram para lá logo quando a Margarida tinha 1 ano. E ela e o Eugênio são parelhados de idade. Aí você fala, tá, mas o que aconteceu? São agregados, de certo modo, porque a dona Umbelina era casada com o capitão. Acho que o pai dele, o pai do Eugênio, é falado aqui. Não, o pai do Eugênio era filho do capitão Francisco Antunes, fazendeiro de medianas posses. E acho que o marido da dona Umbelina era general, enfim, eles se conheciam, morreu, aí ele falou, tá bom, pode vir morar, né, já que ela era viúva naquela época, com a sua filha, que era recém-nascida, né, 1 aninho, lá na propriedade. E era tão meio que longe que ela tinha lá o comércio dela, que ela vendia umas tranqueiras lá para os viajantes na estrada, enfim, e não tinha um contato pelo direto. Até a página 2. Por quê? Porque quando o Eugênio se vê sem os irmãos, e aqui eu já vou dar o tom para vocês, tá aqui ó, página 10, tá gente? Nem é spoiler nem nada. Editora Príncipes eu gosto, é aquele papel tranquilo, é dividido por capítulos, sem nome, e já começa capítulo 1 e vai começando. Vou dar o tom para vocês, aqui ó. Separei 2 coisas aqui, além de dar o tom, o que acontece e aonde que a história desanda. Então tá aqui, ó, Margarida teria pouco mais de 1 ano quando sua mãe foi morar na fazenda do capitão Francisco Antunes, como Eugênio, filho deste, ainda em tenra idade, não tinha senão um irmão e uma irmã muito mais velhos que ele e que de há muito se tinham casado e abandonado o ninho paterno, tinha cada qual tomado o seu rumo. Margarida foi como um presente que o céu lhe enviava para a companheira dos brincos de sua infância. Por isso mesmo, os velhos donos da casa muito a estimavam e a tratavam com todo mimo, como se fora sua própria filha. Margarida bem o merecia, era uma encantadora menina, de muito bom natural e muito viva e engraçadinha. Enfim, era uma boa menina, a dona Umbelina também, e vida que segue. Só que já desde pequeno, tanto a dona Umbelina, quanto a Margarida, quanto o Eugênio, já sabiam que ele iria para um seminário para se tornar padre. E aí pensa, em cidadezinha pequena do interior de Minas, é aquele sonho, tanto do pai, do Eugênio, quanto da mãe. Beleza, você vai falar, a história se trata disso? Sim, onde que tá a questão? Que daí eu vou parar e depois eu faço minhas análises, porque, tipo, dá um choque assim. Antes aí de eu parar, eu vou ler mais um trecho que foi onde pontuou tudo, mas marteladamente este narrador vai te lembrando de uma coisa que para mim já não tinha passado em branco. Eu falei, nossa, coisa aqui tem, mas ele vai lembrando o livro todo. Olha aqui, quando eles, ó, eu vou ler do jeito que tá, é só um parágrafo, que daí já aproveito de novo o tom e aí acabou. A pequena Margarida, apenas na idade de 2 anos, estando a brincar no quintal, desgarrou-se por um momento da companhia da rapariga que a vigiava, idade de seu camarada de infância. Quando este deu pela falta e foi procurá-la, encontrou-a assentada na relva, junto de uma fonte a brincar. Com que? Santo Deus! Exclamação. A brincar com uma formidável e truculenta jararaca. A cobra enrolava-se em anéis em volta da criança, lambia-lhe os pés e as mãos com a rubra e a farpada língua e dava-lhe beijos nas faces. A menina afagava, sorrindo, e dava-lhe pequenas pancadas com o pauzinho que tinha na mão, sem que o hediondo animal se irritasse e lhe fizesse a mínima ofensa. Se o Gênesis não nos apresentasse este terrível réptil como cheio de astúcia e malícia, seduzindo a primeira mãe da humanidade e fazendo-a perder para si e para toda a sua descendência as delícias do paraíso terreal, dir-se-ia que até a serpente tem seus impulsos generosos e também sabe respeitar a fraqueza e a inocência da infância. Mal o menino deu com os olhos naquele estranho arrepiador espetáculo, rompeu logo em gritos. Mamãe, mamãe, brandava ele com quanta força tinha. Olha, a cobra, uma cobra está ali, enfim. A mãe dele e Umbelina, que não andavam longe, ouvindo os gritos do menino, acudiram logo pressurosas, pálidas e transidas de susto, armada cada um de um comprido pau. Paro aqui, este já é o tom, daqui tá até leve.
Mas este fato ele é muito importante porque aí pauta de novo a história toda. Então se trata do que é a história. Este é o tom já foi dado, esta cena é importantíssima porque ela vai ser lembrada depois, muitas vezes à frente. Porque também eu vi semelhanças com Romeu e Julieta para quem gosta e vai gostar dessa leitura. E não é teatro, é prosa. Porque eles são jovens. Então, assim, eles são crianças, desde criança eles estão brincando juntos. Desde criança brincando junto, tem as coisas, tem muitos acontecimentos. Dava para ser mais enxuto este livro? Dava, por isso até eu nem quero que minha resenha fique longa. Dava para ser mais enxuto, sim, mas o final dava para ser mais estendido, meio que foi rompante. Tá, aí a gente tem eles que vão crescendo, mas até então ok. Ele é muito ingênuo, ela tem uma malícia, mas ainda assim dá para classificá-la como aquela malícia que menina desperta antes que menino na adolescência, vamos colocar assim. E os dois são tidos como irmãos. O tempo todo eles são tratados como irmãos. Então ele está sempre brincando lá na casa nessa edícula, ela está sempre ali. Enfim, eles estão sempre por ali. Vai se aproximando a idade dele ir para o seminário, pro seminário, né? E é aquela coisa, alguém perguntou se ele queria, até queria, mas entra na adolescência, vai sentindo coisas diferentes. E assim, a partir do momento em que se vai, não volta até que esteja pronto, né? Enfim, aí aqui tem-se essa dicotomia do desejo muito grande da mãe e do pai dele, ser dele também até um certo momento, mas depois nasce um amor pela Margarida e que é correspondido. Então é muito bonito ver essa paixão no início, paixão não, amor pueril, em que não tem esse apelo voltado para uma sexualidade adulta, não tem. Eles só estão se descobrindo, mas ninguém tá fazendo nada. Só que aí é assim, ó, não vamos deixar agora eles ali 13, 14, 15 anos sozinhos, porque né, não tem mais 5, 6, 7 anos. É isso. Pois bem, e ele vai para o seminário e acabou, e ela continua a vidinha lá com a dona Umbelina e vida que segue. Acabou aí. Aí você vai falar, tá, mas o que acontece? Bom, é aí que você vai ter que ler para saber. Porque a pergunta que fica é, ele vai, ele continua a escrever para ela sem mandar cartas, mas assim, ele é um excelente aluno, ele estuda latim, ele é bem dedicado, mas ela nunca saiu dos pensamentos dele, nunca. Não é que o narrador vai traçando uns paralelos, mas a gente percebe que às vezes quando volta, também da parte dela não. Enfim, é uma cena muito bonitinha de despedida, de quando ele vai, olha, eu vou lembrar de você para sempre, não vou te esquecer, tem aquela lágrima de verdade, sabe, de quem já tá com saudades, mas que a vida tomou outros rumos, e não vai, você vai ser padre, né, você ordenha padre, enfim, aquela coisa toda, com muito respeito, e ele vai, e aí a vida segue. E ele não esquece dela lá. Aí que tá, ele não esquece, aí um dia ele rabisca, não vou ler pra vocês, mas ele rabiscou uns poeminha, bem bonitinho assim, sabe? Assim, aí aqui no livro aparece. Ele rabiscou. Mas pra que ele foi rabiscar umas coisas tão bonitinhas? Do tipo assim, ó, longe de teus lindos olhos, ó Margarida, passo a noite, passo o dia em cruel melancolia. Ai, triste vida. Quem importa estejas ausentes, ó bem-querida, o teu formoso semblante estou vendo a cada instante, ó Margarida. Então ele escreve. E aí fuçaram lá nas coisas, né? Porque você vai ter privacidade. E aí ele teve que pagar uma penitência enorme e ele se esforça para não pensar mais nela, ele se esforça para se dedicar 100% à proposta de ser padre. Você vê um esforço enorme. O pessoal lá enfim, os padres tal, veem que ele tem um potencial enorme de até ir para não fica bem explícito, mas nos momentos em que é citado, ele tem todo o perfil de ir para o Vaticano e quem sabe até, enfim, um dia ser papa, sabe? Uma coisa assim, de tão que ele tem essas questões naturais dele, de afinco, de tudo mais, não fosse pelo amor pela Margarida, ponto.
E aí o povo de lá escreve para os pais, porque daí ele vai se definhando fisicamente. Você vê, né, aquele menino bonito, que é descrito, formoso e tal, vai ficando sem fome, vai, tá, para rezar, vamos rezar, vai fazendo tudo no automático, mas muito no automático. E aí vai dando dó, porque daí você fala, puxa, ele de fato ama ela. E quando tem-se os momentos em que o narrador traz o que está acontecendo na vida dela no paralelo, a gente também vê que ela também não esqueceu ele. E ela tá ficando cada vez mais bonita, cada vez mais desenvolvida, seios e tal, enfim. Como passa muito transeunte, viajante, ela é cortejada, como tem-se festas na casa da Umbelina, ela sempre tem alguém, e ela nada. Bom, pois bem, ele leva todo o ralo, ele tem que dar toda a explicação, enfim. Aí eu vou parar por aqui, porque para você saber se eles ficam juntos, se tem um final feliz ou se tem um final trágico, você vai ter que ler mesmo a história. Eu só vou dizer que uma coisa que me chamou muito, eu até anotei, para quem é das antigas como eu, que nasceu em 80, eu anotei aqui, lembrou muito Sociedade dos Poetas Mortos, né, em algum trecho, porque depois disso que eu mencionei, os padres estão vendo que ele tá mal, tal, não sei o que, ele tem direito a tipo umas férias. E aí, assim, supervisionadas, porque ele vai para casa dele, então vai estar o pai e a mãe, ele já tá mais avançado, né, mais avançado nos estudos, enfim. E aí pensa, bom, então deixa ele voltar, tomar outros ares, sair daqui um pouco, porque o menino não é só reza, só estuda isso, aquilo. Os novos que vão entrando não sabiam quem ele era, davam ele por, assim, um sonso, que ele não interagia com as pessoas. Então, assim, fisicamente ele já estava muito mal. E aí tem este retorno à casa. Pronto, se você não quer spoiler, paro aqui. Onde me lembrou Sociedade dos Poetas Mortos, quando o pai não quis que ele estudasse teatro. Nossa, assim, é meu filme favorito da vida depois de Star Wars. Eles ficam empatados, porque Star Wars é uma saga. Mas Sociedade dos Poetas Mortos, né, que filme. Ele não queria fazer medicina, ele queria estudar teatro. E aí o pai força e tem aquele fim trágico. Porque tem coisas que aqui mexe bastante a questão do tempo e mexe também a questão do... Tem coisas que não adianta, elas são para ser, não importa o que aconteça. Pronto, falei, deu gostinho. É um livro baratinho, menos de R$ 10. Tem outros da editora Príncipes também, que tem uma playlist. Veja, não torço o nariz por ser literatura nacional. Como eu disse, o linguajar é rebuscado, mas é uma leitura que vale a pena. Dá para você ler numa tacada só, dá pela curiosidade. Mas por ser um pouquinho truncado, dá para você ir parando pelos capítulos, que é facilmente retomado. Não tem nada de difícil. Não sei se tem gente que lê no colegial, eu confesso, nunca tinha lido. Eu comprei pela premissa que eu achei interessante aqui na capa e falei, vou dar uma chance. E eu gosto dessa editora, ponto. Se você tá aí por um acaso já leu, não, eu não sou professora de vestibular nem nada disso, mas agora eu vou contar como que se dá o desfecho e as marcações que eu fiz, que eu acho que são significativas para quem não quer ler. Ou já leu, enfim, aí você deixa aqui embaixo o que você achou da Escravizaura, se eu vou gostar ou não da leitura, se você conhecia o seminarista, enfim, e o que você está achando da resenha. É isso. Bom, acabou por aqui, que agora vai ter spoiler, tá bem, gente? Boas leituras. Vamos lá. Aí ele volta para casa. E aí a mãe vou lá ver, a dona Umbelina já tá toda, nossa, ele, né, que vai ver. Enfim, tem várias passagens que eu não vou ficar lendo, porque eu acho chato, acho que eu li muito até na resenha do Deixa Meu Coração em modo avião. E aí ele volta, tímido, cabisbaixo, mas aí quando a vê, é aquela coisa assim, não morreu. Tipo, eu tentei matar aquele sentimento em mim, mas não morreu, não passou, não nada. E aí ele vê ela toda bonitona, e aí tá tendo uma festa, aí ele dá um gato nos pais para poder ficar na festa, né? Vê outros rapazes cortejando ela, e ela firme e forte, dando fora, dando corte em todo mundo. Rapazes, assim, bonitos, financeiramente bem também, que poderiam ser um casal, mas assim, ela jurou a ele, que é então nesse segundo momento, quando ele volta, e assim, você pensa que mais tempo tá passando do que de fato está. Porque eles têm. Aqui a história termina com eles com 20 anos. Então a gente está falando de um período aí de
que ele passa 7 anos no convento, então ele sai com 14, 15, menos até que isso. Então, assim, tem aquela coisa bem pueril da infância, tem aquela coisa da adolescência que ele já sai, ele vai ajudar lá a estudar dentro de casa, enfim, aí a família começa a ver que ele só quer ficar lá, enfim, não, não, não. Aí ele vai às festas, vê os outros rapazes, ele não precisa fazer show de ciúmes nem nada disso. A própria Margarida, que é um amorzinho, sim, tem esta questão de não quero, enfim. Os pais dele acham isso estranho de certo modo, sim, né? Porque ele voltou a ser ele depois de um tempo, porque no começo parecia assim, aspas, um bicho do mato, né? No sentido de tô aqui, mas como que me porto, né? Tem minhas regras, como que faço, enfim. E ela muito desenvolta, já aqueles já devem ter seus 16 anos, 17, então assim, já tá aquele corpo tomando forma de mulher, né? Vou colocar assim. E ele também tá todo bonitão, a dona Obelina ainda fala, nossa, vai ser o padre. Então, assim, ele é crescido numa situação, né? Ele cresce em uma situação em que vai ser o padre, olha só que orgulho, aqui a cidade X, que é mencionado aqui, vai ter o padre, que orgulho para a família tal. Enfim, quando ele a encontra, e aí se enrolam uns beijos, uma coisa mais acalorada, mas não passa disso. Ele decide que ele não quer mais voltar para o seminário, que ele não quer mais ser padre, que não é a dele, que chega, acabou, beijo, tchau, olha, pai. E esse menino chora, mas que aperta o teu coração, porque primeiro ele vai conversar com a mãe. E aí você pensa, né, a mãe vai entender, e ela entende, mas aí ela empurra pro pai, não vai conversar com o seu pai. E aí o pai descasca ele. Tem uma passagem aqui que descasca do tipo feio, tipo, eles estão conversando, né? É aquele linguajar educado, né, do século XIX, enfim, mas daí manda um assim, ele meio que explica, pai, não é por causa dela, e o pai fala, não é por causa dela, não é, porque eu não quero, eu gosto, enfim. Aí o pai manda uma, não me repliques, estou bem certo que se não fosse ela, a Margarida, não teria semelhante caprichos. E pensas tu que eu hei de consentir que deixe de seguir uma carreira tão bela e tão honrosa para o que não tenha poupado dinheiro nem cuidados por amor de uma miserável. Aí era o preconceito da época, né, gente? Então, assim, vai com o coração aberto também, porque se for essa geração mimimi que vai pegar, vai falar, mas tem um palavreado, gente. Em 1825 ele nasceu, o Brasil tinha acabado, 1822 a nossa independência, então, assim, né? Aí, olha o autor, né? Vou pular um trecho. Miserando Eugênio, aquelas palavras esmagaram-lhe o coração. Partir, deixar Margarida, para não voltar senão daí a 6 ou 7 anos, talvez nunca. Quem sabe, esta ideia lhe gelar o coração como um prenúncio de morte. E vai nessa toada o livro todo. E aí, assim, o pai não arredou nem nada, mandaram de volta ele para lá. Ainda os padres falaram, nós avisamos, a gente não queria que ele tivesse ido, porque isso poderia acontecer. Esse menino passa por mais penitências e com todo afinco mesmo. Ele, tipo, tenta esquecê-la de tudo que é jeito, rezando mais, fazendo mais jejum. Se você vai acompanhando o sofrimento dele, porque internamente ela nunca morreu. E ele tenta matá-la internamente, esquecer, enfim, vida que segue. Aí acontece assim o pior que poderia ter acontecido. Enfim, eles juram nessa separação amor eterno. Tipo, olha, então quando você sair de lá, eu vou estar te esperando e vice-versa. Então, um tem uma promessa com o outro. E ele se apega a isso para poder suportar todas as penitências que tanto os padres imputam a ele quanto ele mesmo para poder seguir, não é isso, os anos já passaram, será que ela está pensando em mim tanto quanto eu nela? E é bem bonitinho aqui os trechos. Enfim, seguindo aqui adiante, o que acontece? Um belo dia, do nada, mas assim, armado, o pai dele com os padres chegam e destilam, que para mim assim foi destilar um veneno, no melhor estilo, assim, ele tá assim contando os dias para sair, enfim, pensando nela, e vem a notícia falsa
de que ela havia se casado. Só que aqui o narrador não conta pra gente. A gente fica assim, será que é verdade? Será que ela se casou com outro? Enfim, poderia, porque passava tantos homens cortejando-a. Vai que. Não, pelo contrário. Aí, quando ele recebe a notícia, você sente o baque através de como o narrador conta pra gente. Ele não sabe onde enfia a cara, ele tenta disfarçar, que bom, bom pra ela, enfim, vida que segue, o meu caminho é esse, ela ia casar mesmo. Sabe aquela coisa de teu ex tá noivo e alguém te dá a notícia, então fulano vai casar, que você faz que vai? Ah, não, tá bom, minha vida já seguiu. Mas é aquele choque da notícia? Pois bem, só que no caso dele, não é assim, teu ex. No caso dele é a pessoa que ele ama, que jurou pra ele que iria esperá-lo. E que ele também disse o mesmo pra ela. Então ele também sente uma mistura de, poxa, eu tô aqui sofrendo tudo isso, se eu soubesse disso antes, então, sei lá, eu já tentaria me convencer antes de que agora ela tá destinada a outro. Ainda mais nessa época, que já casou, que quem sou eu pra estragar casamento de alguém, enfim, essas coisas. E passa batido. Aonde que eu falei da serpente ser importante? Que no primeiro momento ela chama atenção justamente por se ele está indo para um seminário, a gente tem uma criancinha de 2 anos brincando com uma cobra, depois eles enxotam lá, as mães enxotam, matam, uma cena horrível, mas ela estava envolta a cobra. Seria esta cobra o simbolismo que aqui o tempo todo, de certo modo, vai tangenciando a questão do pecado, do se ela não tivesse brincado, e a mãe uma hora joga até na cara dele, desde que ela se enrolou lá com aquela cobra, tal, não sei o quê, é o demônio tentando. Então ele fica tentando também se convencer de que, né, assim, poxa, Deus tem uma coisa maior para mim, eu sou o cavaleiro da luz, guerreiro da luz, soldado de Deus, e era a cobra tentando, era o demônio. Fica nessa dicotomia que não cola nem para ele, vai colar para nós, que somos leitores. Não cola, mas a gente vê o esforço dele é inegável. Beleza, a vida anda, aí ele. Não é que ele se conforma, é que aí ele fica mais abatido, mais jururu, mais tipo, a minha vida é isso, vou me resignar com isso, e sei lá o que está passando por lá. E aí, um belo dia, os padres, já se passou um tempo, decidem mandá-lo numa cidadezinha bem próxima, porque ele já é um padre. Então, ele já fez os votos, voto de castidade, tudo. Ele já é um padre, então ele vai rezar a primeira missa dele lá na cidadezinha. E aí tá todo mundo, os pais cheios de orgulho, né? Os pais dele, nossa, que gostoso, né? Tipo, ó, tá, a cidade parou, o Eugênio tá voltando, enfim. Aí você pensa, nossa, a Margarida vai estar esperando toda feliz e tal. Bom, aí neste tempo tem-se uma quebra, não da narrativa, mas meio que o narrador pula pro lado dela, aí a gente sabe que ela tá comendo não o pão que o diabo amassou, mas a padaria que o diabo amassou. A dona Umbelina morre, é contado, mas assim, muito de passagem. Então morre a dona Umbelina, ela tá cuidando de não sei quem, aí ela tá vivendo, comendo a padaria que o diabo trucidou, e aí você fala assim, nossa, tá acontecendo tudo isso. E ela sozinha, porque ela não tinha casado com ninguém. Beleza, e não tinha meio que se ligado que era ele, porque ela tá lá fazendo várias faxinas, porque depois de um tempo dessa segunda saída dele, ainda o pai dele não foi legal, expulsou a dona Umbelina e ela, então tiveram que se virar em outras casas, com outros trabalhos, quer dizer, tiraram até a moradia, e lá ficou assim, totalmente literalmente a Deus dará também a edícula lá, a casinha delas, que ela cuidava com esmero e tal, enfim. E a gente não sabe muito bem o que aconteceu na vida da Margarida, com tantos detalhes como na dele, porque o foco é o Eugênio. Beleza. Estou me aproximando do final. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse retorno dele, aí tá todo mundo, nossa, o padre, acho que você permite algumas coisas, mas né, eu e minhas coisas que eu vivo separando e nunca vou lendo. Tem aqui uma parte que você faz só, grande é o poder do tempo, e não é. O tempo resolve muitas coisas, tempo tem poder, tem para solucionar, para não solucionar, para pagar coisas, para não, enfim. Então isso aqui eu separei, o lance da cobra eu já li, que foi martelado várias vezes, enfim, porque mesmo dando spoiler eu quero que você leia. Aí a gente tem que ele chega, e aí a gente tem que a Margarida, neste primeiro momento,
sem saber que é ele, pede para um gurizinho que tá ali chamar o vigário que ela tá se sentindo mal. Aparentemente não há nada com ela, mas ela tá se sentindo mal, ela pede o vigário, não pede ele. Só que ele tá lá na cidadezinha vizinha, nem foi atrás de procurar, enfim, a pessoa casou, a vida que segue, seguiu, né? E aí ele tá lá, não vou falar todo feliz, mas todo preparado para rezar a missa, para conversar com as pessoas, que todo mundo vai lá pedir, né, a bênção, beijar a mão do padre, essas coisas. E aí ela pede pra alguém chamar o vigário, aí o vigário não tá, ele tá em outra cidade fazendo casamento, não sei o que, e ela tá com o sentimento de que ela vai morrer, a Margarida, tipo, tô com o sentimento que eu vou morrer, quero que alguém venha aqui rezar comigo, enfim, essas coisas. Não, mas é urgente. E aí aí esse garoto chega até o Eugênio, que já é padre, que tá lá na cidade vizinha, e fala, olha, pelo amor de Deus, tem uma menina lá, uma moça, que tá se sentindo muito mal, ela tá falando que vai morrer e que precisa. Aí ele pensa, nem sabe que é a Margarida, ele pensa, não, eu tô cansado e tal, mas é minha obrigação, se a pessoa tá, é o último pedido, deixa eu ir lá. Quando ele chega e vê que é ela, pá, dá aquela coisa assim que não importa quantos anos passaram, pros dois. E aí eles têm uma conversa que aí ele, oh, né, você, e aí ela tá uma mulher, e ele tá um padre, e é aquela coisa, é você, sim, mas você não casou? Não, quem falou isso? Aí assim, o mundo dele desaba, porque assim, agora ele fez os votos. Então falaram toda aquela mentira para que ele fizesse todos os votos e fosse padre e não pudesse voltar atrás. E aí aqui tem toda uma lamúria entre eles, no sentido, mas eu achei que, e ela não, e aí ela meio que narra, tipo, ó, passei por isso, a dona Belina isso, teus pais isso, mas não jogando na cara, tipo, a gente saiu de lá e tal, e ele sem notícia alguma. Bom, enfim, a vida anda mais um pouco. Aí ele fala, tá, vou voltar aqui amanhã. É uma parte que ficou não confusa, mas aí a gente tem os últimos 3 capítulos que poderiam ter tido tudo isso aqui do livro, que foi basicamente por isso para vocês, e os últimos 3 capítulos mais detalhados. Pois bem, fica aí com o seu queixo caído. O que que acontece? Aí ele vê ela, tá, ele fala, bom, preciso pegar não sei o que, dá aquele calor da paixão, mas ele ainda se segura, quer fugir pela porta, né, não sei o que, enfim. Aí no dia seguinte ele volta, ele fala, tá, amanhã eu vou voltar. Aí ela se arruma toda, tá, nem parece que tá morrendo. O que me chamou muito a atenção, que aí parece que é a cobra tentando... Não, o que me chama a atenção é que parece que foi a cobra tentando, porque ela menciona, mas nós somos irmãos, lá atrás você fez juramento quando você se ordenasse padre, eu seria a primeira a me confessar com o senhor, né, você padre, tal, enfim. Aqui, né, quando ele se encontra, o que ele fala, né, aqui é o padre Eugênio, ele já é tratado como padre. Para que semelhante embuste, meu Deus? Murmurava consigo, que ideia infernal de sacrificar o destino de 2 pessoas por meio de uma mentira. Se não fosse tal mentira, se me constasse, como era verdade, que Margarida, fiel ao seu amor, se finava de saudades por mim, de certo eu nunca teria tomado esta veste sagrada, que hoje me queima as carnes como a túnica de Nesso. E aí vai. Aí ele aparece nesse último dia, e aí ela tá toda arrumada, mas não para seduzir, ao passo que sim, fica um pouco no ar. Aí vai dar sua leitura. Por quê? Porque aqui ela bate na tecla do... Ainda no finalzinho, faltando poucas páginas, a serpente, senhor, a serpente, né? Nossa, aquela história da serpente, enfim, isso nunca saiu. E aí ela que coloca aqui, que importa, eu sou tua irmã, quero abraçar meu irmão antes de morrer, porque ela acha que ela vai morrer, mas ele tá vendo e ela também que tá bem. Aí ela meio que coloca, não dessa forma que eu vou por agora, mas sabe o surto que a gente diz em medicina, que a pessoa tem uma melhora antes de ter a pior e morrer, ela meio que fala isso, no sentido de... tipo, eu tô bem, mas não vou estar, enfim, aí ele tá vendo ela ótima, porque daí ela, sei lá, tomou um banho, não tá com cara de doente, né, não é que se maquiou, mas ela se arrumou pra ele, enfim. Aí aqui, nesse momento em que ele ia sair, não ia sair, enfim, os lábios se entrelaçam, se beijam, e ele tá com a roupa de padre, e ela tá ali toda bonitona. Fica no ar o que acontece? Fica, mas a gente tá falando de 2 jovens adultos de 20 anos, desta época, né? Do geração Z. Então, assim, aconteceu algo mais? Não aconteceu?
Você não sabe. Aí faltando uma página para acabar, você pensa, nossa, e agora? Agora, sei lá, ele ainda, sei lá no sentido, sei lá, agora ele vai pedir desculpas, mas assim, não dá para pedir desculpas, porque ele sabe, ainda ele falou assim, o céu não me aceitou, mas o inferno sim, porque não é sagrado, eu não quero ser um padre, tem uma crítica assim na igreja de leve, assim, eu não quero ser um padre infame como tantos outros que todos os dias profanam com as mãos impuras os vasos do altar e a hóstia sacrossanta. Então tem essa questão. Só que a gente está aqui a uma página acabar e você está assim, tá, e aí o que vai acontecer? Pois bem, acontece isso que a gente não sabe, ele com esse pensamento dele, a gente não sabe se chegaram aos finalmente. Eu acho que sim, lá no quartinho dela, tudo e tal, que não tinha ninguém na casa, e aí ele sente o corpo, enfim, deram vazão ao amor, vou nem falar que paixão, ao amor no sentido que guardaram esses anos todos um para o outro, que sobreviveram a mentiras, que os caminhos tiveram de ser separados, e aí do nada, mas do nada mesmo. Do nada, porque assim, passaram 3 parágrafos, e aí alguém fala assim, olha, morreu uma pessoa. E aí você, tá, morreu uma pessoa, e aí, ó, padre, você vai ter que ir não sei aonde e tal, não sei o que, ele, tá, beleza. E aí aqui, ó, num pobre caixão sem tampo, pobremente amortalhado, inteiriçava-se um corpo de mulher. 2 tocheiros, ardiam de um lado e o outro da cabeceira do caixão. Um lenço branco cobriu o rosto da finada e sobre o seu peito via-se uma capela de alvas flores, símbolo da virgindade. Aí aqui você fica se questionando, será que é a Margarida? Mas se ela tá com flores brancas, símbolo da virgindade, então ela não perdeu a virgindade? Ou ninguém soube que ela perdeu com ele, talvez, neste dia anterior? E assim, morreu do que quem morreu? Aí você não sabe, nem ele. Aí você vira a página, de verdade, o coração, o queixo cai, que aí vai indo, aí tá aqui, afinada era a Margarida. Então, ela estava pressentindo a morte dela, ela estava pressentindo que a vida dela não teria nenhum sentido, porque talvez o Eugênio não fosse, ia ficar naquela comiseração, mas de repente ela morreu. Aí quem está segurando pergunta, que tem, senhor padre, está incomodado? Perguntou-lhe o sacristão. Não, não há de ser nada, passei mal à noite e não estou ainda acostumado a estas coisas. Ia tendo uma vertigem. Passou mal à noite? Será que passou mal à noite repensando o que tinha acontecido na tarde anterior? De ter talvez se deitado com ela, e aí de repente se vê, tipo, agora eu vou ter que, né, a missa lá, quem morreu foi ela, enfim, e como não tem mais tia ninguém, os pais até tem uma aparição, mas aí chama muita atenção quando começa aqui, ó, no dia seguinte, que era um domingo, o padre Eugênio tinha de dizer a sua primeira missa na vila de Tamanduá. Então, isso tudo aconteceu num sábado, no domingo de manhã isso está acontecendo, aí já está já acabando. Aqui já está acabando. Aí a gente tem a missa do Padre Novo, que gozava de uma grande nomeada de sabedoria e santidade, tinha atraído à igreja um numeroso e brilhante concurso. O pai e a mãe de Eugênio estavam no auge do contentamento. E agora eu vou ler como acaba. Chegando à escada que sobe para o altar-mor, o padre parou, e quando já todos de joelhos esperavam que rezasse o introito, viram-no com assombro arrancar do corpo, um por um, todos os paramentos sacerdotais, arrojá-los com fúria aos pés do altar, e com os olhos desvairados, os cabelos hirtos, os passos cambaleantes, atravessar a multidão pasmada e sair correndo pela porta principal. Estava louco. 3 pontinhos, louco, furioso. Ficou assim. Então, quando acaba assim, você pensa, uma mentira acabou com a vida de 2 pessoas. Ela por ter visto ele se tornar padre, por ter pecado com um padre, então daí morreu, porque não tem aqui a causa. O sonho dos pais, e aí é onde me lembra a Sociedade dos Poetas Mortos, o sonho dos pais se realizou, ele virou padre, coisa que ele não queria depois de um certo tempo, ele implorou, ele deu toda a motivação quando ele mais pro meio, do não quero, por causa dessa miserável, quando o pai fala, não era só por causa, era, mas
não era porque era miserável ou não miserável, era porque ele não queria, porque ele estava amando ela, ele queria só seguir uma vida normal ao lado dela e não dedicar a vida para o sacerdócio. E aí quando ele vê aquela multidão, a mulher que ele amava já tinha morrido e ele passou os seus 20 anos fazendo tudo que os outros queriam, ele ficou louco, de certo modo sim, né? Quando ele joga todas essas peças na frente do altar e sai correndo e a multidão vê, foi um tapa na cara da sociedade toda, porque assim, nunca mais vai dar para ser padre, nunca mais vai dar para estar com a mulher que se ama, tô com 20 anos e saí correndo, deixa eu... E, então ficou meio que, tem fim, mas ficou aberto. É um Romeu e Julieta triste? É, eu chamo de Romeu e Julieta brasileiro, sim, porque para mim não deve em nada, só tá mais regional, como eram os nossos autores, né, alguns, principalmente dessa época, mas, e mais regional também no sentido que entenda, quando eu falo regional, né, a meu ver, é no sentido de trazer para uma realidade Brasil, né, que eu moro aqui em São Paulo, já estive em Ouro Preto, mas Minas ali, enfim, a gente sabe como é o estado de Minas Gerais, é uma coisa nossa, não é uma coisa século XV, XVI, Shakespeare, né, Romeu e Julieta, é uma coisa que não sei se foi o único caso, talvez não tão colocado deste modo, que tem acontecido de pais quererem que filhos fossem se tornar padres e que amores possíveis se tornarem impossíveis por este motivo. Tá, é um motivo nobre? É, desde que a pessoa queira ser. A partir do momento em que desiste de ser, em que está todo mundo vendo que a pessoa está definhando, ele perdeu a vida. E aí quando ela morre e ele fica louco, assim uma tragédia? É. Então tudo que tinha para ser uma bonita história de amor, com amor sincero de ambos, acabou acabando com a vida de ambos. Pela vontade de terceiros, sim. E aí aqui, né, o tempo é o grande, que eu li aqui aquela parte, né, o tempo é porque é o tempo que mostra essas coisas. Então era amor verdadeiro, era o que não teria passado, que era o que o pai dele estava tentando mostrar e a mãe também, tipo, essa coisa de criança, de adolescente vai passar. Poderia? Poderia. Mas claramente não era o que o Eugênio sentia por ela, não era algo fugaz, era algo que era, sabe aquele encontro de almas, bem clichê, mas bonitinho. Então eu estava esperando um final que, olha, um final bonito, sabe? Tipo, agora vão ser felizes para sempre? Não, mas aí retrata um pouco da vida. Mas sim, né? Porque nem sempre os verdadeiros amores podem ter, principalmente nessa época, dependendo dos impeditivos, podem fluir naturalmente. Por isso que é uma pena quando duas pessoas que se amam se traem, enfim, o relacionamento não dá certo sem ter impeditivo, porque nessa época tinha-se e não pouco. Enfim, já falei muito, ficou mais longo do que eu queria essa resenha. Se até o cão já leu e se emocionou e ficou com raiva aqui como a mãe, espero que você dê uma chance para O Seminarista de Bernardo Guimarães. Boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.